Inúmeras vezes temos ouvido pessoas dizerem fulano de tal é um Tomé, pois a sua história fez de seu nome sinônimo de incredulidade e descrença. Tomé foi um dos 12 discípulos de Jesus. Mas será mesmo que Tomé foi tão ruim e incrédulo como alguns assim afirmam? Façamos um júri. Coloquemos Tomé no banco dos réus e, segundo as Escrituras, tire suas próprias dúvidas. Tomé foi um investigador sincero. Em João 14,5 a Bíblia diz: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estes termos usados por Jesus simbolizam todo o santuário, ou seja, as três partes do santuário: pátio, lugar santo e santíssimo. O pátio simboliza o caminho, o lugar santo refere-se à verdade, e o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, simboliza a vida. Por isso, quando Jesus respondeu a Tomé, ele estava dizendo que ele, Jesus, representa todo o tabernáculo e que ninguém poderia obter perdão e ir ao céu se não fosse através da sua obra redentora no Calvário. Neste ponto, precisamos ser como Tomé, procurar conhecer bem o caminho, examinar a palavra de Deus para não sermos enganados por pseudos caminhos, por pregações sem fundamento bíblico, recheadas de distorções e heresias. Tomé foi um verdadeiro seguidor. Em João capítulo 11, Jesus decide ir a Betânia, pois Lázaro estava morto. Mas os discípulos, com medo, disseram: Senhor, queres voltar à Judéia? Há pouco quiseram nos apedrejar e queres tornar para lá? Mas Tomé tem uma resolução e incentiva outros discípulos, dizendo: Vamos nós também para morrermos com ele. Tomé, cheio de convicção e fé, está disposto a ser apedrejado, mostrando ser um autêntico discípulo. Será que somos melhores do que Tomé? Será que o seu testemunho deve ser ignorado? Quem segue a Jesus não pode olhar para trás. Mesmo sendo ignorado e criticado por nós, Tomé nos deu um exemplo de um verdadeiro seguidor. Tomé foi um fiel adorador. Os discípulos, com medo dos judeus, juntaram-se. Mas Jesus aparece a eles e diz: Pai seja convosco, e mostrou as mãos e o lado, de modo que os discípulos se alegraram. Jesus então assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Mas neste dia sublime, Tomé não estava com eles, mas os discípulos lhes contaram o que aconteceu. Tomé disse: Se eu não ver o sinal dos cravos nas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, Jesus aparece aos 11 e se dirige até Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Tomé falhou, um erro que marcou a sua vida, mas ao ver Jesus, percebe o seu grave erro de duvidar da sua ressurreição, se desmonta e diante do Mestre, com lágrimas, o adora dizendo: Senhor meu e Deus meu. Muitas pessoas são marcadas por um pecado que anula toda a sua vida de fidelidade. Os homens julgam, condenam, apedrejam e esquecem que todos nós somos réus diante do juiz e só quem tem o direito de julgar é o Senhor. Tomé, após isso, permaneceu fiel até a morte e, segundo a tradição, Tomé pregou o evangelho aos partos, chegando até a Índia, sendo morto pelos os Brahmanes em Calamina, dentro de uma caverna, quando orava, executado a flechas. O testemunho de Tomé e sua vida dedicada ao reino de Deus nos dá uma grande lição, que uma falha, uma queda, não pode anular o chamado que Deus executará na sua vida pela sua misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.